Muito boa tarde a todos. Vamos dar inicio a uma nova sesión de Cine Tarde, que como habitualmente e como saben, costuman ter como base algúns dos temas que son publicados no Boletín do Cine e que pretenden ser un complemento á publicación de algúns artigos con interés para todos. Desde o pasado ano, co inicio da pandemia, estas reunións son realizadas online e foron implementadas co obxectivo de promover unha certa interactividade con todos os colegas, tendo como obxectivo a divulgación de temas relacionados coa farmacoterapia ou coa utilización correcta dos medicamentos. Agradecemos moito a todos os participantes a súa presenza. Hoxe vamos ter connosco a profesora Ana Cabral, que nos irá falar sobre a terapéutica farmacolóxica da depresión. É un tema que foi abordado por ela juntamente coa colega Marta Labrador nun artigo que foi publicado no Boletín do CIM deste ano no segundo número. E agradecemos moito a disponibilidade destas colegas e nomeadamente da profesora Ana hoxe. A depresión é unha patoloxía importante, con prevalencia crescente, con elevada morbilidade, é unha causa de incapacidade, con tendencia para tornarse crónica, para recurrencia, afecta millóns de persoas en todo o mundo e envolve un importante custo individual e social. O tema foi tamén escollido porque existen múltiplas opcións terapéuticas e por todos estes motivos pensamos que era moito conveniente unha revisión da temática. A profesora Ana Cabral é farmacéutica, ten un doutoramento realizado na Universidade de Coimbra en Farmacoloxía e Farmacoterapia, é profesora auxiliar na Facultade de Farmacia desta Universidade de Coimbra e tamén profesora de Farmacoloxía na licenciatura de Enfermaxe. É tamén farmacéutica comunitaria, con especialización na área de cuidados farmacéuticos, sendo coautora de libros sobre esta área dos cuidados farmacéuticos e tendo publicado diversos artigos en revistas internacionais. É tamén especialista en farmacia comunitaria e é membro do Colexio de Especialidade en Farmacia Comunitaria, nesta mesma. Actualmente tamén é membro do noso Consello Editorial, do Boletín do CID, tendo sido de unha moito grande ajuda no grupo, aspecto que eu agradezo moito particularmente. E pronto, penso que sin máis demoras paso a palabra á profesora Ana Cabral, á cual agradezo moito novamente a súa colaboración. Ora é essa. Então, antes de mais, eu vou aqui partilhar a minha tela. Ver se corre tudo bem. Penso que neste momento já devem estar a ver tudo direitinho, certo? Certo. Ok. Então, antes de mais, deixem-me agradecer o convite ao Centro de Informação do Medicamento. É sempre com muito gosto que colaboro convosco em todas estas diferentes atividades que vão fazendo. Eu acho que é uma mais-valia podermos ter estes boletins informativos que, de forma muito sistematizada, resumem a informação e nos conseguem pôr mais atualizados sobre os temas. Peço-vos desde já desculpa pela minha voz tão rouca, mas têm sido uns dias difíceis e com estas viroses que andam por aqui. Portanto, por favor, se houver alguma coisa que eu diga que não entendam ou se eu estiver a falar muito rápido, tenham à vontade, por favor, para interromper e já encarreguei a doutora Aurora, por favor, de fazer isso. Então, para falar deste tema, que tem tido uma relevância crescente, cada vez mais crescente nos últimos tempos. Aliás, ainda na semana passada saíram uns relativos a estados de ansiedade e depressão em crianças e jovens. Obviamente que foram potenciados por esta pandemia, mas que de facto não são muito animadores, são aliados assustadores. Na realidade, a saúde mental, ou seja, o bem-estar do qual o indivíduo tem consciência das suas capacidades, em que consegue lidar com o stress habitual do dia-a-dia, trabalhar de forma produtiva, frutífera, ser capaz de contribuir de forma positiva para a comunidade onde se insere, a saúde mental tem ganho cada vez mais atenção, não só pela comunidade médica, que efetivamente já tinha, mas especialmente e particularmente pela sociedade. Isto faz com que as pessoas estejam mais atentas, procurem ajuda ou encaminhem para a ajuda cada vez mais cedo. E isso, obviamente, só pode ser benéfico para o decorrer desta patologia.
a mim desafiaram-me para partilhar convosco algumas reflexões sobre depressão e o seu tratamento farmacológico. E a depressão é uma condição clínica que é caracterizada por um sentimento de tristeza, pela perda de interesse pelas atividades que antes seriam tidas como agradável, mas temos de ter a noção que todos nós temos o direito de estar tristes, faz parte, é um sentimento de condição humana e não é obrigatoriamente um diagnóstico de depressão. Para ser considerada uma perturbação, não uma reação normal, estes sintomas devem persistir durante pelo menos 2 semanas e normalmente são acompanhados por alterações no apetite, nos padrões de sono, cansaço, dificuldade de concentração, agitação ou identificação psicomotora, perda de interesse, tal perda de interesse pelas atividades diárias, pensamentos suicidas, sentimentos de imaturidade, impotência, desespero, etc. Eu não vou aqui entrar por classificações da depressão, mas quanto mais sintomas o doente apresentar, mais severo será o quadro depressivo. De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde, feito em 2019, 8% da população residente em Portugal, com 15 ou mais anos, tinha sintomas depressivos. Corresponde a mais ou menos 716 mil pessoas. E destas, 40% tinham sintomas depressivos graves. E estes são números grandes, são números assustadores. Segundo os números da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, a depressão, ao longo da sua vida, afeta, aliás, cerca de 20% da população portuguesa ao longo de toda a vida. E nós não nos podemos esquecer que a depressão major é um dos transtornos mentais mais comuns, incapacitantes e dispendiosos. E, portanto, está associado à diminuição da qualidade de vida, à perda de produtividade, a custos elevados para o doente e para a sociedade, e também a elevadas taxas de morte e mortalidade. Eu relembro aqui que a depressão major, aquela que estaremos a falar hoje, é aquela que não é atribuível, aliás, a efeitos fisiológicos induzidos por uma substância, seja álcool, opioides, sedativos, drogas recreativas, etc., ou por qualquer outra condição médica, como por exemplo a demência, que está, intimamente associada à depressão. Para além da sua elevada prevalência, é também importante realçar que a depressão não é uma doença característica de uma faixa etária. Na realidade, ela pode ser desencadeada em qualquer idade, em qualquer fase da vida. E isto faz com que o seu tratamento não seja uma estratégia generalizada. Tem que ser uma estratégia individualizada, ou seja, baseada nas características individuais de cada doente. Atualmente há várias teorias que tentam explicar os mecanismos fisiopatológicos das perturbações depressivas. A mais conhecida de todas e aquela que reuniu mais consensos, a teoria das monoaminas, baseia-se na ideia de que a depressão resulta de uma diminuição da atividade dos sistemas noradrenérgicos e serotoninérgicos. Ainda assim, esta teoria tem aqui algumas limitações que outros estudos tentaram ultrapassar e completar, como por exemplo a teoria que aponta que mais do que uma diminuição destes neurotransmissores, da serotonina e da noradrenalina, em termos absolutos, existe uma falha nos mecanismos de regulação homeostáticos destes neurotransmissores. Ou a hipótese que a diminuição da atividade dopaminérgica no sistema mesolímbico contribui para o aparecimento destas perturbações. E depois, obviamente, nós podemos falar em fatores desencadeantes, como situações traumáticas de elevados níveis de stress que levam a uma desregulação do sistema serotoninérgico, à presença de comorbilidades. A depressão é mais prevalente em indivíduos com doenças físicas, principalmente com as de maior gravidade, como cancro, acidente vascular cerebral, síndrome coronária aguda, ou seja, patologias que estão associadas a uma diminuição das capacidades da pessoa. O próprio estilo de vida, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, são todos fatores reconhecidamente associáveis ao aparecimento da depressão. E depois, obviamente, o contexto social. Os seres humanos são seres sociais, por natureza. Portanto, a exclusão social está associada a um maior risco de desenvolvimento de transtornos do humor e sintomas depressivos. E, por exemplo, agora um exemplo muito particular, mas que é também cada vez mais falado, o bullying, que é feito nas escolas e que tem tido aqui alguma influência nos números crescentes que temos destes transtornos mentais nas crianças e nos jovens. Portanto, é fácil entender que o tratamento da depressão deve ser feito de forma multidisciplinar e envolvendo todas estas áreas. E, portanto, o tratamento da depressão pode incluir alterações no estilo de vida, psicoterapia
e terapêutica farmacológica. Portanto, não é exclusivo, o tratamento da depressão não é exclusivamente farmacológico. A alteração de alguns hábitos do dia-a-dia pode ser uma opção potencialmente segura e de baixo custo, e, portanto, é uma opção que deve sempre ser considerada. As intervenções psicológicas cada vez mais têm desempenhado um papel central no tratamento deste tipo de transtornos, como alternativa ou em associação com fármacos antidepressivos, especialmente nas crianças e nos jovens, e falaremos disso um pouquinho mais à frente. Intervenções como a terapia cognitiva comportamental, terapia interpessoal, terapia da resolução de problemas, que são cada vez mais uma opção considerada para otimizar o tratamento destes doentes. E relativamente à terapêutica farmacológica, foi disso que vim cá falar hoje. Têm sido desenvolvidas várias classes de fármacos com atividades antidepressivas, que, como vocês facilmente entendem, têm como principais alvos os sistemas noradrenérgicos, serotoninérgicos e dopaminérgicos. E como veem, há várias alternativas terapêuticas disponíveis no mercado. A realidade é que a utilização de fármacos antidepressores tem aumentado significativamente durante a última década. E entre as possíveis razões para este facto estão não só o aumento do número de antidepressores disponíveis no mercado, a maior amplitude de indicações terapêuticas que eles têm, mas também uma maior sensibilização da doença e aceitação para o tratamento por parte dos doentes e da sociedade, como nós já referimos. Aproveito já para ser aqui... Sim? Só um minuto. Eu não tenho dificuldade en ouvir, mas algumas persoas que están a comentar que están a ouvir con un cierto ruído, un cierto eco. Tal vez falar un bocadinho máis alto, non sei. Eu estou a ouvirla perfectamente. Eu estou a ouvirla perfectamente, mas quería transmitir tal como me pediu. Eu vou tentar aproximar aqui do microfone. Peço desculpa. Não tem problema, por favor, interrompam-me, senão eu não percebo. Então, estava a dizer, e correndo o risco já de quebrar aqui a vossa atenção e de vos desiludir, eu não vos vou dar a indicação de qual destes que estão aqui neste quadro é o melhor antidepressor, porque na realidade não existe. Se vocês olharem para toda esta gama de antidepressores, eles têm diferentes propriedades farmacocinéticas, eles têm diferentes propriedades farmacodinâmicas, diferentes perfis de segurança, e a pergunta que está na vossa cabeça é: como é que eu vou escolher um antidepressor? Como é que eu sei qual é que é o melhor antidepressor? A realidade é que já há vários estudos que demonstram isso. Os antidepressores têm uma eficácia semelhante se forem administrados em doses comparáveis. Portanto, a escolha do antidepressor tem que ser feita, tem que ter como base, essencialmente, as características do doente. Se tem e que comorbilidades apresenta, que sintomas é que estão associados. Por exemplo, para além desta tristeza, desta apatia, também tem dificuldades em dormir, se calhar então vai beneficiar de um antidepressor com efeito sedativo. Não come, tem falta de apetite, tem perda de peso, se calhar um antidepressor que aumenta o apetite, para além do efeito antidepressor que também tenha como efeito o aumento do apetite, será uma escolha interessante. Agora, se por outro lado for uma pessoa que tenha uma grande preocupação com a imagem, este aumento do apetite já pode ser uma limitação importante. Portanto, em suma, a escolha do antidepressor deve ser sempre feita consoante a história individual do doente, os seus antecedentes de resposta a tratamentos realizados anteriormente e, obviamente, à sua tolerabilidade, à sua segurança e ao menor custo. E quanto tempo é que demora até fazerem efeito? Ou seja, quanto tempo devemos esperar até poder avaliar a sua efetividade? Independentemente do antidepressor escolhido, o seu início da ação não é imediato. E aqui eu salvo, obviamente, estamos a falar no tratamento da depressão. Para outras indicações podemos ter efeitos inícios terapêuticos mais rápidos. Mas no caso da depressão, o seu início não é imediato. Em média, a redução em cerca de 50% da intensidade dos sintomas acontece entre as 4 e as 8 semanas após a instituição da terapêutica. Portanto, entre 1 e 2 meses após o início da terapêutica. E é nessa altura que se deve fazer uma reavaliação clínica do doente. Se não houver uma resposta adequada à terapêutica, pode ser necessário alterar o antidepressor instituído ou associar outro antidepressor com um mecanismo de ação diferente e complementar. E em relação à duração do tratamento, os antidepressores não devem ser usados ad eterno, em um período de tratamento. Na maior parte dos doentes, o tratamento deve durar cerca de 9 a 12 meses após uma resposta terapêutica adequada.
Como facilmente entendem, não há aqui tempos precisos, iguais para todos os doentes. É muito importante haver um acompanhamento cuidadoso da descontinuação do tratamento, para evitar, ou pelo menos para tentar prevenir recaídas. Há vários estudos que demonstram que cerca de metade das pessoas que têm um episódio de depressão recuperam, não voltam a tê-lo, mas depois temos a outra metade que tem recaídas. E depois de 3 episódios de depressão, o risco de reincidência aproxima-se dos 100%, o que significa que são pessoas que muito provavelmente vão necessitar de um tratamento antidepressor durante a sua vida para prevenir nova recaída. Portanto, vamos abordar individualmente cada quadro, vamos falar um pouquinho das características de cada um, das suas principais efeitos secundários, das suas principais características, para conseguirem, de forma relativamente simples, arrumá-los desculpem, dentro desta indicação. Então, começando pelo início, não poderíamos deixar de começar pelos antidepressores tricíclicos. Estes foram os primeiros antidepressores a surgir. Eles foram sintetizados a partir da cloropromazina, que é um antipsicótico, que tem uma estrutura química de 3 anéis benzénicos, daí a designação de compostos tricíclicos. Eles, de facto, são fármacos muito eficazes. No entanto, têm associados vários efeitos secundários, têm uma elevada toxicidade se forem ingeridos em segura dosagem. Se vocês repararem neste quadro inicial, nos neurotransmissores afetados por este fármaco, facilmente vocês entendem os efeitos secundários. Então, os antidepressivos tricíclicos bloqueiam a recaptação da noradrenalina, antagonizam os receptores serotoninérgicos, mas têm aqui alguns mecanismos de ação paralelos, como o antagonismo dos receptores da histamina, dos alfa-adrenérgicos, dos muscarínicos, o bloqueio dos canais de sódio sensíveis à voltagem, que são os responsáveis pelos seus efeitos menos desejados e pela sua toxicidade. E como podem ver, sonolência, aumento de peso, efeitos secundários anticolinérgicos, e por este motivo esta classe farmacológica é de longe a primeira linha no tratamento de depressão major. Ela está reservada normalmente para doentes refratários. Posteriormente, desenvolveram-se outras moléculas com as mesmas características farmacológicas, mas com estruturas químicas ligeiramente diferentes. Então surgiu o grupo dos tetracíclicos e o grupo com estruturas afins. O conjunto destas moléculas, hoje em dia, representa um grupo muito heterogéneo, com características muito diferentes, que têm eficácia reconhecida e que são designados, de forma geral, por antidepressores tricíclicos e afins. E destes fazem parte a trazodona e a mirtazapina. A trazodona atua inibindo a recaptação da serotonina, bem como é capaz de bloquear os seus receptores, e também é capaz de bloquear os receptores alfa-adrenérgicos e histamínicos. Portanto, por não interferir com os receptores muscarínicos, é muito mais bem tolerado do que os tricíclicos, não temos tantos efeitos anticolinérgicos. E tem aqui uma particularidade muito importante. O seu efeito antidepressor é dose dependente. Nas doses mais baixas, entre 25 mg e 100 mg, ele é usado como hipnótico. E nas doses mais altas, entre 150 mg e 600 mg diários, é utilizado como antidepressor. Por isso é que tão frequentemente nós damos prescrições de trazodona para a insónia. Como vocês sabem, a insónia a longo prazo não deve ser tratada com benzodiazepinas, que têm uma duração de tratamento que não deveria ultrapassar as 4 semanas. Infelizmente é uma prática comum e a trazodona é uma alternativa terapêutica bastante segura para estes doentes. E, portanto, muito utilizada, não como antidepressor, mas como hipnótico. A mirtazapina, por seu lado, aumenta a transmissão serotoninérgica e noradrenérgica, bloqueando também os receptores alfa-adrenérgicos e histamínicos. Como praticamente não tem atividade anticolinérgica, tem efeitos limitados sobre o sistema cardiovascular, especialmente quando comparada com os tricíclicos, mas tem propriedades sedativas. E quando comparada com outros antidepressores serotoninérgicos, tem menos efeitos secundários gastrointestinais, como as náuseas, as tonturas, etc. No entanto, podem induzir um aumento de apetite e de peso, o que até a torna numa opção terapêutica interessante. Por exemplo, nos idosos mais frágeis, como referi há pouco, que pode ser uma utilização bastante interessante, e para os idosos que não comem, que não têm muito apetite, que não têm muita fome, que também está associado, os sintomas que estão associados à depressão, e que aqui podem ser contornados com este fármaco. E se repararem, estes 3 antidepressores que falamos, os tricíclicos e os afins, pelas suas propriedades sedativas, e esta é a sua grande característica, para além de antidepressores são sedativos,
devem ser tomados ao deitar. Já os seguintes que nós vamos falando, que não têm estas propriedades sedativas, são tipicamente tomadas de manhã, ao pequeno almoço. Outra classe que hoje em dia tem uma utilização residual, praticamente não são prescritos ou são usados para depressões refratárias, ainda assim achei por bem trazer porque existem, são os inibidores da monoaminoxidase ou da MAO, que é a enzima responsável pelo metabolismo da serotonina, noradrenalina, dopamina e tiramina da fenda sináptica. De certeza absoluta que vocês conhecem a interação fármaco-alimento associada a esta classe. Nós todos aprendemos isto. A tiramina é uma monoamina derivada da tirosina, que está presente em várias bebidas, alimentos fermentados, como o queijo e o vinho, e o facto da macrobomida, portanto este inibidor da MAO, que é o único que é comercializado em Portugal, não exercer uma inibição seletiva da MAO no sistema nervoso central, ou seja, ele também vai inibir a MAO no intestino e no fígado, que vai fazer com que haja uma diminuição da degradação da tiramina absorvida destes alimentos. E isto vai resultar num aumento da sua concentração e, consequentemente, num aumento do risco de crise hipertensiva. Mesmo sendo um inibidor reversivo da MAO, a macrobomida, em regra, não é bem tolerada. E principalmente com esta interação farmaco-alimento que falamos, se vocês pensarem no consumo de queijo e vinho da nossa população, esta interação está bastante presente. Portanto, mesmo sendo um inibidor reversível, ele em regra não é bem tolerado, não tem um estudo de interações significativo, mesmo interações fármaco-fármaco, não só fármaco-alimento, e tem efeitos secundários frequentes, como a sedação, confusão mental, xerostomia, retenção urinária. Como vos disse, a sua utilização é muito residual, está reservado para casos de depressão refratária, resistente ao tratamento. E a tentativa de criar moléculas que mantivessem as propriedades antidepressoras, mas que fossem mais toleráveis, mais seguras que os tricíclicos e afins, levou ao desenvolvimento dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Responsáveis pela inibição seletiva, estes fármacos têm uma eficácia semelhante aos antidepressores tricíclicos, mas muito mais bem tolerados, muito menos tóxicos, especialmente em casos de sobredosagem, e, portanto, estes são aqueles que são utilizados efetivamente numa primeira linha no tratamento das perturbações depressivas. Os efeitos adversos mais comuns são no trato gastrointestinal. Geralmente são dose-dependentes. Cerca de 20% dos doentes que começam a fazer este tratamento têm queixas de náuseas, que normalmente resolvem depois com a continuação do tratamento. E alguns doentes podem apresentar algumas queixas de disfunção sexual, que é reversível com a descontinuação da terapêutica, mas que implica, como podem imaginar, a troca do antidepressor por uso de uma outra classe. Outro ponto importante relacionado com esta classe é a necessidade de haver uma suspensão gradual do medicamento quando o fim do tratamento. A suspensão repentina pode induzir aquilo que nós chamamos de síndrome de privação. E aqui, obviamente, o risco de sintomas de supressão está dependente de vários fatores, incluindo a duração, a dose da terapêutica. Mas, independentemente disso, a suspensão repentina está normalmente associada a tonturas, perturbações sensoriais, incluindo parestesias, insónias, astenias, agitações, cefaleias, e apesar de normalmente serem sintomas ligeiros e moderados, em alguns doentes podem ser de intensidade grave. Portanto, estes antidepressores devem ter a sua dose gradualmente diminuída quando decidem interromper o tratamento. Normalmente esta suspensão, esta descontinuação, é feita durante pelo menos 1 a 2 semanas, de acordo com as necessidades do doente. Outra característica muito importante é o facto desta classe inibir o citocromo P450. Como vocês sabem, é uma enzima de metabolização e é muito importante avaliar as comorbilidades que outra terapêutica o doente faz para avaliar o risco de interação fármaco-cinética. Para além dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, outra classe que surgiu foram os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina. Esta classe terapêutica tem uma ação dupla. Por um lado, inibe os transportadores da serotonina, por outro lado, inibe os transportadores da noradrenalina. Portanto, para além disso, ainda apresenta uma ligeira inibição da recaptação da dopamina. Como não tem afinidade para os alfa-adrenérgicos ou para os histamínicos ou para os muscarínicos, tem um perfil de reações adversas mais favorável em relação às classes anteriores. Ainda assim, tem um aumento de risco da pressão arterial, que é dose-dependente, e de arritmias, especialmente em situações de sobredosagem. Isto faz com que tenha que existir uma avaliação regular da pressão arterial nestes doentes, especialmente no início do tratamento,
E em doentes com patologia cardíaca significativa, esta classe não deve ser utilizada como primeira linha. Tal como a classe anterior, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, alguns doentes podem apresentar disfunção sexual reversiva ou descontinuação da terapêutica. Ainda assim, o seu efeito nas enzimas de metabolização, no citocromo P450, em comparação com os anteriores, é menor. Mantendo-nos ainda aqui nos seletivos, a reboxetina é um inibidor potente, altamente seletivo da recaptação da noradrenalina. Portanto, falamos nos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, nos inibidores seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina, e este é um inibidor seletivo da recaptação da noradrenalina. E tem apenas um efeito muito fraco na recaptação da serotonina e não afeta a captação da dopamina. Portanto, à semelhança dos anteriores, ele tem um bom perfil de segurança. Deve-se destacar apenas a taquicardia, que é relatada como um efeito secundário frequente desta classe e, portanto, tem que ser monitorizada. Estas monitorizações, quer no caso dos anteriores da pressão arterial, quer no caso da taquicardia deste, são monitorizações que devem acontecer de forma mais frequente no início do tratamento, que é quando estes efeitos secundários se revelam. E estes efeitos secundários não são transitórios. Por exemplo, as náuseas, os enjoos, que nós falámos no caso da fluoxetina, do citalopram, são transitórios. Ao final da primeira, segunda semana de tratamento, desaparece. Mas o aumento da pressão arterial, a taquicardia, são efeitos secundários que permanecem no tempo. E, portanto, em alguns doentes, isso pode significar que o antidepressor tem que ser trocado. Continuando na inibição seletiva e para terminar, já perceberam que o cerne para minimizar efeitos secundários e otimizar o perfil de segurança é, de facto, termos a seletividade. Então temos os inibidores seletivos da recaptação da dopamina e noradrenalina, o bupropion. O bupropion tem um mecanismo de ação ligeiramente distinto. Ele inibe de forma seletiva a captação neuronal das catecolaminas, da noradrenalina e da dopamina, sem ter efeitos serotoninérgicos. E, portanto, o seu perfil de reações adversas é ligeiramente diferente. Ele é menos propenso a induzir, por exemplo, a disfunção sexual. No entanto, em doses mais elevadas, pode aumentar significativamente o risco de convulsões. E, portanto, deve ser usado com muita precaução em doentes com epilepsia ou a doente a tomar concomitantemente outros fármacos que diminuam o limiar convulsivo. Além do seu efeito antidepressor, também está indicado como adjuvante em programas de cessação do consumo de nicotina. Vocês certamente já repararam que muitas vezes aparece o bupropion associado nestes programas. E em relação às classes terapêuticas, às diferentes classes terapêuticas disponíveis, falta-nos apenas falar das mais recentes. Em 2010 foi comercializada a avomelatina. A avomelatina é um agonista melatoninérgico, é um antagonista dos receptores da serotonina e, portanto, é capaz de ressincronizar os ritmos circadianos e tem demonstrado aqui alguma eficácia nas resoluções depressivas associadas com o stress e com a ansiedade. Portanto, por este motivo, deve ser tomada à noite, por ressincronizar o tal ritmo circadiano. Como ele não tem nenhum efeito na absorção das monoaminas, não tem afinidade para os receptores alfa-beta-adrenérgicos, histaminérgicos, colinérgicos, dopaminérgicos, ele tem um bom perfil de segurança. As reações adversas mais comuns são as cefaleias, náuseas, tonturas, que são geralmente ligeiras e que ocorrem tipicamente durante as 2 primeiras semanas de tratamento. Portanto, voltamos a falar em reações adversas transitórias. Ainda assim, a grande particularidade da avomelatina em termos de reações adversas é a indução do aumento das enzimas hepáticas, da alta e da ástase transaminases. Pelo que antes de iniciar o tratamento, tem obrigatoriamente que ser avaliada a função hepática do doente e durante o início do tratamento, especialmente durante os primeiros 3, 4 meses de tratamento, tem que haver uma monitorização periódica das transaminases. Sempre que houver um aumento de 3 vezes o limite superior dos valores normais, este tratamento tem que ser descontinuado. Portanto, obviamente, este é um fármaco que está contraindicado em doentes que tenham história de lesão hepática, que tenham história de cirrose, de hepatite, de insuficiência hepática. E um antidepressor mais recentemente introduzido no mercado é a vortioxetina. A vortioxetina tem uma ação moduladora direta na atividade dos receptores serotoninérgicos e inibe também o transportador da serotonina.
por ser capaz de atuar em diferentes receptores da serotonina, ela é capaz de modular a neurotransmissão em vários sistemas, incluindo predominantemente, obviamente, o sistema da serotonina, mas provavelmente também os sistemas da noradrenalina, da dopamina, da histamina, da acetilcolina, do GABA, do glutamato. E esta atividade multimodal que ela trouxe é considerada responsável pelos efeitos antidepressores e tipo ansiolítico e melhoria de função cognitiva, aprendizagem, memória que estão associados. Tal como a agomelatina, as reações adversas mais comuns são as cefaleias, náuseas e tonturas, ligeiramente associadas tipicamente às primeiras 2 semanas de tratamento. Então já falámos das particularidades de cada um deles. Tal como eu vos disse, e penso que neste momento já ficou bastante claro, as diferentes ações que estas classes têm fazem com que não haja um antidepressor universal. Consoante as características do doente, assim deve ser feita a escolha. Sendo que, naturalmente, se deve sempre procurar escolher um antidepressor o mais seguro possível. Se olharmos para as normas da DGS sobre terapêutica farmacológica da depressão EJA, apesar de já serem em 2012 e, portanto, nem a agomelatina nem a vortioxetina, estas classes mais atualizadas, estarem claras, estas normas defendem que na população em geral, abaixo dos 55 anos, pode ser utilizada qualquer classe, visto que garantida a avaliação das principais contraindicações de cada uma delas. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina não devem ser usados em doentes com hipertensão. O glupion não deve ser usado em doentes epiléticos, pela sua cardiotoxicidade, pelos seus efeitos secundários anticolinérgicos. Os antidepressores tricíclicos devem ser evitados acima dos 55 anos, e isto vai muito de encontro às guidelines que nós temos disponíveis, quer das sociedades europeias, quer das sociedades americanas de psiquiatria. Portanto, estas normas são de 2012. Anteriormente, em 2011, já tinham sido as normas de orientação terapêutica da Ordem dos Farmacêuticos. Como podem ver, estão alinhadas com aquilo que temos falado. Vocês podem ver que nós podemos ter aqui várias escolhas e, tal como há bocado, estão perfeitamente alinhadas com as guidelines da Associação Americana de Psiquiatria e com a NICE, com o Instituto NICE do Reino Unido, que são provavelmente as guidelines mais conhecidas e as mais amplamente aceitas para o tratamento desta doença, e defendem exatamente estes pilares que nós estivemos a falar até aqui. Se vocês repararem, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina são aqui, e os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina são aqueles que, de uma forma transversal, acabam por ser considerados os de primeira linha. Sendo que, havendo doentes com características mais particulares, se podem optar por outras, especialmente estas novas classes que apareceram agora, quando nós temos doentes com uma depressão associada a stress, e a insônia, a agomelatina tem tido aqui um papel importante, e também depois a vortioxetina. Ao longo desta apresentação, eu fui-vos referindo diferentes efeitos secundários associados a este fármaco. Eu queria apenas realçar que é importante distinguir os efeitos secundários de primeira toma, as náuseas, as cefaleias, que surgem na fase inicial do tratamento e que têm uma tendência a regredir após a primeira ou a segunda semana de tratamento, e, portanto, muitas vezes até vemos associadas à primeira prescrição fármacos que permitem aliviar estes efeitos secundários, nomeadamente os modificadores da motilidade gástrica, como a dolperidona e a metoclopramida, que várias vezes vemos associados ao início do tratamento com a fluoxetina, por exemplo. Mas também podemos ver patologias progressivas, ou seja, o doente começa a fazer uma dose mais baixa e faz uma dose mais baixa durante a primeira semana e depois aumenta para a dose que depois vai ficar a fazer o resto do tratamento, para permitir uma habituação mais gradual ao fármaco. No entanto, há outras reações, como os efeitos anticolinérgicos ou a disfunção sexual, que persistem durante o tratamento e, portanto, a sua avaliação deve ser individualizada. E apesar de serem efeitos reversíveis com a descontinuação do tratamento, precisa da descontinuação do tratamento para eles reverterem. E, portanto, nós precisamos aqui, no caso destes efeitos aparecerem e interferirem com a qualidade de vida dos doentes, o antidepressor tem que ser retirado. Outro risco que é muito importante ter em conta é a síndrome serotoninérgica. Os antidepressores que aumentam a atividade da serotonina, especialmente se forem utilizados em associação, e aqui a associação é não só com outros antidepressores, mas com qualquer fármaco que aumente os níveis de serotonina na fenda sináptica. E podemos referir os triptanos, os antipsicóticos, outros antagonistas da dopamina, opiáceos, etc.
A síndrome serotoninérgica é caracterizada por hipertonia, rigidez muscular, mioclonias, tremores, instabilidade, confusão, irritabilidade e depois pode mesmo evoluir para o coma ou para a morte. E, portanto, sempre que há as tais comorbilidades que eu vos falava há pouco, que têm que ser avaliadas no início da instituição do tratamento, bem como todos os outros fármacos que o doente faz, um dos motivos é exatamente este. Não é por um doente apenas fazer um antidepressor que não está sujeito a ter esta síndrome serotoninérgica, porque nós temos várias classes diferentes, com indicações diferentes, que fazem com que haja um aumento da serotonina na frente sináptica. E depois, transversalmente, a todas as classes de antidepressores pode estar associado um risco de suicídio. A depressão, por si só, está associada ao aumento do risco de ideação suicida e autoagressividade. E este risco prevalece até haver uma remissão significativa dos sintomas. Como durante as primeiras semanas de tratamento, normalmente não há nenhuma melhoria. Os doentes têm que ser vigiados, têm que ser monitorizados para qualquer alteração comportamental que possa eventualmente surgir. E de acordo com a prática clínica em geral, o risco de suicídio aumenta nestas fases iniciais de recuperação. E, portanto, este é um cuidado que tem que ser tido, quer pelo decorrer normal da doença, quer pela ausência de efeitos no início do tratamento. E como vos referi há pouco, a depressão pode acontecer em qualquer altura da vida. Isto significa que pode afetar indivíduos com características e com necessidades muito diferentes uns dos outros. E, consequentemente, é necessário ter aqui alguns cuidados especiais. Especialmente quando falamos dos extremos das faixas etárias e quando falamos da gravidez e da amamentação. Portanto, nós considerando as alterações farmacocinéticas, aliás, e farmacodinâmicas que vamos sofrendo ao longo da vida, considerando as exigências próprias da gravidez e da amamentação, nós conseguimos identificar 3 grandes tipos de populações especiais cujo tratamento antidepressor requer aqui alguns cuidados acrescidos. As crianças e os jovens, os adolescentes, as grávidas e as mulheres a amamentar e os idosos. Vamos começar aqui pelas particularidades dos mais novos. E a depressão nas crianças e adolescentes é uma patologia multifatorial, afeta cerca de 2% das crianças, 4 a 8% dos adolescentes, pode surgir na sequência de acontecimentos traumáticos, ou pode estar relacionada com alterações bioquímicas que afetam o sistema nervoso central, apesar de hoje em dia estes números estarem consideravelmente aumentados. Se pensarem, ainda a semana passada, uma notícia do aumento do número de crianças e adolescentes que recorreram às urgências de pedopsiquiatria. Se não me engano, o Centro Materno Infantil do Norte teve um aumento de quase 40%. E estas urgências muitas vezes provavelmente foram causadas pela pandemia, especialmente pelos confinamentos, particularmente este segundo confinamento. Mas é um número que aumentou e que, portanto, exige aqui mais alguma preocupação. Os sinais e os sintomas da depressão nos adolescentes não diferem muito daqueles que vemos nos adultos, nomeadamente os sentimentos de tristeza, de ansiedade, desmotivação, alteração do sono e do apetite. Isto nos adolescentes, mas nas crianças o que predominam essencialmente são sintomas de irritabilidade e agressividade. Tem aqui um quadro ligeiramente diferente do que apresenta o adulto. A abordagem da depressão nas crianças e nos jovens também é ligeiramente diferente. Apesar de, e também nos adultos, nós incluirmos a psicoterapia, aliás já vos referi que nós temos aqui uma tríade que é utilizada no tratamento de depressão, esta abordagem, esta psicoterapia ganha aqui nos jovens e nas crianças um destaque muito especial, especialmente as intervenções cognitivo-comportamentais, portanto, que devem sempre que possível anteceder a terapêutica farmacológica e em todas as situações em que é necessário instituir uma terapêutica farmacológica, estas intervenções devem se manter. Embora aqui os dados que suportam a eficácia dos antidepressores em crianças e adolescentes sejam escassos, nós sabemos que os ensaios clínicos nestas populações especiais são muito raros. A fluoxetina e o citalopram, ambos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, são os antidepressores aprovados pela FDA para o tratamento da depressão em doentes com 8 e 12 anos, respectivamente. A EMA aprovou também a utilização da fluoxetina nas mesmas condições, ou seja, para o tratamento de crianças com mais de 8 anos. Se nós olharmos para as principais guidelines, por exemplo, na guideline de NICE, refere que podemos considerar o uso da fluoxetina em situações específicas, particularmente depois de terem sido tentadas sem sucesso
as tais terapias psicológicas que falamos. Também refere que a paroxetina e os antidepressores tricíclicos não devem ser usados nestas faixas etárias. No entanto, se vocês pensarem naquilo que acontece na prática clínica, a realidade é que estas faixas etárias também são utilizados outros antidepressores, como o bupropion, a venlafaxina, a metazapina, de forma off-label, especialmente em situações em que não há uma resposta adequada aos fármacos aprovados, que, como eu vos referi, o único que está aprovado efetivamente pela EMA, portanto, e que é a agência que nos rege a nós também, é a fluoxetina. Queria-vos também salientar e voltar aqui a enfatizar que antes de iniciar o tratamento farmacológico, as crianças e os jovens, os seus familiares, os seus cuidadores, têm que ser completamente envolvidos nas discussões relativas aos possíveis benefícios e riscos do tratamento e devem ter acesso a informação escrita adequada. Nós não nos podemos esquecer que o pensamento, o comportamento suicida podem estar aumentados e nos jovens este é um risco particularmente exacerbado. E, portanto, esta família, porque quando um jovem tem depressão, eu com isto não quero dizer que quando um adulto tem depressão não afeta a família toda, obviamente que afeta, mas nos jovens, nas crianças e nos jovens tem que haver aqui um cuidado adicional. Portanto, é muito importante estar particularmente atento a este risco, a esta edição suicida. Depois temos a gravidez. E na gravidez nós temos aqui uma dualidade. Se por um lado a utilização de antidepressores na gravidez está associada com o aumento do risco de abortos espontâneos, por outro lado, a depressão não tratada durante a gravidez e no período pós-parto pode representar um risco, quer para a mãe, quer para o filho. Uma mulher grávida com depressão tem mais tendência para o consumo de drogas de abuso, para a nicotina, para álcool, mais facilmente descura os cuidados pré-natais, a nutrição, e para além disso está demonstrado que uma depressão não tratada na gravidez pode condicionar o normal desenvolvimento do feto e influenciar futuros comportamentos do filho, podendo este mesmo apresentar efeitos tardios, como o atraso no desenvolvimento, na linguagem, distúrbios mentais, problemas comportamentais. Portanto, uma depressão não tratada na gravidez é considerada como o maior fator de risco para o desenvolvimento de depressão pós-parto e para o aparecimento de efeitos negativos na interação mãe-bebê. E por isso é muito importante que não se interrompa o tratamento antidepressivo durante a gravidez e que este seja instituído durante a gravidez sempre que o benefício terapêutico que se obtém da sua utilização se sobrepõe ao risco de depressão durante a gravidez e no período pós-parto, quer para a mãe, quer para o filho. A escolha terapêutica mais adequada nesta fase é aquela que vai originar o mínimo possível de exposição fetal do recém-nascido. Portanto, as características farmacocinéticas dos diferentes fármacos têm de ser avaliadas muito cuidadosamente, sendo mais seguros os que apresentam, obviamente, menor capacidade de atravessar a barreira placentária e de passar para o leite materno. Para os que vocês quiserem aprofundar mais este tema, a Ordem dos Farmacêuticos e a empresa da Universidade de Coimbra lançou em 2014 um livro onde sistematiza muito bem esta problemática da depressão na gravidez, apresenta uma série de temários de teratogénico e algoritmos de suporte à decisão clínica. E, portanto, onde vocês conseguem ter aqui uma visão muito clara de como é que deve ser feito o tratamento de antidepressores durante a gravidez. Mas, em resumo, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina são aqueles que não demonstram ter especial efeito teratogénico. A maior parte dos estudos defende a segurança da fluoxetina e da sertralina nesta população especial, sendo que a sertralina destes dois se tem destacado por ter uma menor distribuição placentária e, durante a lactação, produzir níveis indetectáveis no plasma da criança. Portanto, fluoxetina e sertralina seriam as opções em foco especial para a sertralina nesta população em particular. E, por fim, temos os indivíduos idosos. E a depressão nos idosos é muito frequente, esteja associada ao próprio processo de envelhecimento, associada à perda de capacidades, à perda de entes queridos, que começa a ser mais frequente nesta fase, e, portanto, é uma faixa onde temos um risco maior do aparecimento desta patologia, que normalmente se manifesta por perda de iniciativa, perda de apetite, apatia, insónia, perda de interesse na vida diária e das funções cognitivas. Não esqueçamos que muitas vezes a depressão também vem associada a processos demenciais. E nesta faixa etária é muito importante ter em consideração três aspectos. Por um lado, a fragilidade do idoso. Nós podemos ter um idoso de 90 anos que todos os dias faz a sua caminhada e que tem uma vida totalmente independente,
mas podemos ter um idoso de 76 anos que está acamado e dependente. Este último é aquele que me preocupa mais, especialmente com os efeitos secundários anticolinérgicos, por exemplo, que podem levar a quedas. Portanto, a idade por si só não é um risco, é a fragilidade deste idoso que é o risco. Outro fator muito importante são as comorbilidades, que outras patologias têm. E não podemos esquecer que nesta faixa etária, aliás, as doenças cardiovasculares são mais prevalentes e, portanto, antidepressores que aumentem a pressão arterial, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e da adrenalina, como a venlafaxina, os que induzem taquicardia, como por exemplo o bupropion, têm que ser utilizados com cuidado e têm que ser cuidadosamente monitorizados. E depois, obviamente, temos que ter em atenção que o envelhecimento traz alterações farmacocinéticas e de farmacodinâmica que podem implicar respostas diferentes no adulto jovem e podem necessitar de um ajuste de dose para serem mais efetivos. De uma forma geral, em relação à abordagem farmacológica, esta deve iniciar-se com metade da dose inicial em relação aos adultos jovens e deve ser feito um aumento da dose de forma mais lenta. Eu falei-vos há pouco para minimizar estes efeitos secundários tão clássicos e transitórios, como é o caso das cefaleias, etc. Muitas vezes temos uma patologia progressiva. No caso dos idosos, tem que ser um aumento de patologia mais lento. Estes idosos podem precisar de 6 a 12 semanas de tratamento para atingir a resposta antidepressiva desejada. Portanto, têm uma resposta mais lenta. Não só respondem mais aos efeitos secundários, como têm um início de tratamento mais lento. Aqui, mais uma vez, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina são considerados os de primeira escolha em indivíduos idosos, sendo que, apesar disso tudo, o bupropion, a venlafaxina, a mirtazapina, tendo com os cuidados com todos os efeitos secundários e com aquelas particularidades que já referimos, são também eficazes e normalmente bem tolerados nesta faixa etária. Isto era aquilo que eu tinha para vos transmitir. Espero ter sido clara, espero não ter corrido muito na apresentação que vos fiz. E agora fico, obviamente, à vossa disposição para qualquer tipo de questão. Pronto, professora Ana, muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que foi muito clara, muito abrangente, passou por tudo aquilo que enfim, que podia ter interesse para nós, foi útil para reforçar os nossos conhecimentos acerca deste Em pouco tempo, fiz o melhor. É o máximo que se pode fazer neste pouco tempo. De facto, foi muito completa. Eu particularmente gostei muito. Respondendo a algumas das questões que foram aqui os participantes colocando, a apresentação sí que vai ficar depois no portal. No portal da Ordem, dentro da secção do CIN, hai un apartado con todas as apresentações destas sessões CIN à tarde e aparece tanto a apresentação como depois, pronto, poden ler tamén o boletín que foi asociado e complementar as dúas cousas porque moitas veces teñen aspectos complementares, non é? E, portanto, sí, eso vai ser feito e aquí a poucos días estará disponível. Houve aquí unha serie de questões que eu vou tentar ir apañando, non é? Porque moitas foron feitas aquí no bate-papo e, por exemplo, há unha colega que dis que gostaría de saber se coa fluoxetina existen alterações do metabolismo. Pode existir uma diminuição do apetite, pode haver uma perda de peso, que normalmente é aquela que está mais associada. Pronto. Depois, mais coisas. Pronto, houve aqui uma colega também que perguntou, isto é uma coisa de disponibilidade, se a reboxetina é comercializada em Portugal. Eu, entretanto, estive a ver e tem a IEM, portanto, está, eso fui adiantando. E depois, a outra pessoa que nos pergunta qual é a dose que será considerada sobredosagem no caso da venlafaxina para que esta possa provocar as arritmias. Portanto, as arritmias están relacionadas con que nível de dose? Então, mais uma vez, refiro, não há uma resposta que seja transversal. Claro. É completamente diferente. Nós estamos a falar de um adulto,
do que estarmos a falar de um doente idoso. Normalmente, aquilo que está referido, nós podemos chegar até aos 225, 250 diários de venlafaxina. Ainda assim, nós com doses de 150 num idoso já podemos começar a ter essas arritmias. Está bem? Tudo depende das características do doente em si e depois também de interações que temos com outros fármacos. Pregunta aquí outra colega se o bupropión pode ser utilizado na abstinencia alcohólica. Ele não é dos fármacos mais utilizados. Ele acaba por ser utilizado também pelo seu efeito ansiolítico que traz. Como vocês sabem, sempre que nós temos uma adição, sempre que nós temos hábitos de... desculpem, está-me a faltar o tempo. Sempre que nós temos aqui uma adição, nós, cada vez que nós fazemos a interrupção... Obrigada, aditivos, obrigada, Ana. Cada vez que nós temos este tipo de situação, quando há uma interrupção, quando há uma suspensão, nós vamos ter um estado de ansiedade associado, que faz parte desta suspensão, que por mais acompanhada que seja, vamos sempre ter este quadro. E, portanto, todos os fármacos que possam ajudar a equilibrar esta ansiedade são utilizados. O bupropião, efetivamente, ele é muito utilizado na sedação tabágica e eu penso que ele também é utilizado na ansiedade induzida pela abstinência alcoólica. Mas não consigo dar essa resposta de forma categórica. Desculpem. Pois nós depois, e a colega aqui Sea, no cine estudamos o assunto com toda a calma e... Eu penso que sim, que ele também é, porque a função dele é exatamente conseguir controlar o estado de ansiedade quando se identifica por parar com álcool, com cigarro, etc. E, portanto, faz todo o sentido poder ser utilizado nessa indicação também. Temos aqui uma outra questão, esta vez em relação à trazodona. Quando a dose tem efeito antidepressivo, portanto, doses mais elevadas, mantém um efeito hipnótico? Sim. Portanto, o efeito hipnótico, as doses mais baixas com efeito hipnótico não vão ter efeito antidepressor, as doses mais altas vão ter esse efeito sedativo, ainda assim, e pelo mesmo motivo tem que ser tomado na mesma noite, como antidepressor. Claro, com certeza. Outra colega pergunta, quere saber exemplos de estabilizadores do humor e se estes podem ser usados de forma individual ou associados. Estabilizadores do humor? Do humor. Os estabilizadores do humor fogem aqui um bocadinho dos antidepressores. Os estabilizadores, provavelmente o estabilizador mais conhecido de todos, que é aquele que é utilizado na doença bipolar, que pode ser até o litro. Agora, nós temos os antipsicóticos, que podem ser utilizados nesta situação, mas não temos como estabilizadores do humor, não temos os antidepressores, temos os antipsicóticos. Esses são aqueles que são largamente utilizados para essa indicação. Quetiapinas e sim. Há colegas também que perguntam como é que se pode aceder ao livro que mencionou, no caso da gravidez, que recomendou. Eu vou tentar partilhar, por passo. Era uma boa ideia, porque de facto pode ser muito útil. Deixe-me ver se eu consigo a referência bibliográfica e depois é uma questão de tentar inserir. Eu partilhei a referência bibliográfica, está bem? Pois a partir daí provavelmente vocês conseguiram chegar ao livro. Não sei se na imprensa da universidade, não sei se através da ordem, provavelmente o livro estará disponível. Sim. Pronto, mais uma questão que estou aqui a reparar. No caso de uma adolescente com 16 anos, diagnóstico de depressão e anorexia,
coa fluoxetina a dúbida será se non iría agravar a anorexia, non é? Claro. E que alternativas poderian ser mellores. Então, nessa situação, e agora vamos andar aqui um pouquinho para trás. Há bocadinho eu referi que é o único fármaco que tem utilização aprovada pela EMA é a fluoxetina, nesta faixa etária. Ainda assim, nós vemos diariamente que nesta faixa etária existem outros fármacos que são utilizados ao efeito. E nessa situação há um que é muito utilizado, que é a mirtazapina, pelo seu efeito secundário de aumento do apetite e de aumento de peso. E, portanto, acabamos por estar aqui. É a tal história que eu vos estava a dizer. É preciso perceber os principais efeitos secundários, porque muitas vezes nós conseguimos usar os efeitos secundários em nosso benefício. E por isso é que não há um fármaco que é o perfeito para todos, mas sim tem que ser um tratamento individualizado. Neste caso, a fluoxetina, a colega tem toda a razão, vai piorar. Não será isso. Portanto, vamos passar aqui para uma mirtazapina. Pronto, e penso que non reparei se existiría alguma outra questão, mas cualquier dúbida que depois os colegas posan ter en relación a esta área, ou nós transmitíamos a doutora Ana, ou mesmo as colegas do CIM podemos tentar resolver. Isso é uma questão de... Está à disposição, podem partilhar à vontade. Não sei, eu acho que não sei se pus na minha apresentação, se não, mas posso acrescentar o e-mail e estão à vontade de me contactar, claro que sim. Muito obrigada, professora. Eu queria, para finalizar, como farmacéutica comunitaria, non é? E con práctica de cuidados farmacéuticos, qual é a súa experiencia no relativo ao acompañamento farmacoterapéutico destes doentes? Porque seguramente os farmacéuticos temos un papel importante, non é? Ten comprobado isto na súa práctica? Estes efeitos, temos um papel importante em duas vertentes. Desculpe. Temos um papel muito importante na primeira toma. Eu acho que é extremamente importante, e se vocês puserem no papel do doente, não como profissionais de saúde, como papel do doente, é muito importante perceber que estes fármacos podem ter efeitos secundários que aparecem e que depois vão desaparecer. E, portanto, estes efeitos secundários do início do tratamento, as cefaleias, as tonturas, as náuseas, são efeitos secundários que são desagradáveis. Para uma pessoa que tem um quadro depressivo, pode não os tolerar com a mesma capacidade que uma pessoa que não o tem, e, portanto, é muito provável que alguém que não esteja informada de que eles podem acontecer, que descontinue a terapêutica, e, portanto, temos aqui um papel na adesão da terapêutica muito importante nestes doentes. Isto no caso dos efeitos secundários de primeira, que aparecem e que são transitórios. E depois temos também aqui um papel muito importante nos efeitos secundários que são a longo prazo, como a tal aumento da pressão arterial, como as tais arritmias. Nós temos a obrigação de acompanhar estes doentes, de os estimular a fazer este acompanhamento. Eles podem vir ter connosco para medir a pressão arterial. Nós já sabemos que não vale a pena estes doentes andarem a medir a pressão arterial todos os dias, não faz sentido absolutamente nenhum. Aliás, isso ainda induz um stress acrescido, que faz com que eles ainda tenham um aumento de pressão arterial associado. Mas é importante nós conseguirmos, pela nossa proximidade, acompanhar este aparecimento de efeitos secundários para os encaminhar atempadamente. Mais uma vez, para maximizar a adesão à terapêutica. E também esta nossa proximidade faz com que nós consigamos perceber a maior parte dos que são farmacêuticos comunitários têm uma carteira de doentes que é nossa, que são os nossos doentes, que vêm sempre ter connosco, nós já conhecemos, inclusivamente já conhecemos a família toda. E isto só faz com que nós conheçamos o comportamento normal daquele doente e tenhamos uma capacidade de reconhecer pequenas alterações que nos podem induzir que alguma coisa ali está mal. Estou a falar, por exemplo, no caso da ideação suicida, estou a falar, por exemplo, na disfunção sexual, que é uma situação que é muito particular, que é preciso ter muito cuidado, muito tato a falar com os doentes. Nós temos doentes que são muito tranquilos e que falam disso de forma aberta, mas temos doentes que são muito fechados e que é preciso ter aqui algum tato a falar. E, portanto, eu acho que aqui o nosso grande papel é exatamente esse. É acompanhar o tratamento antidepressor, não só no aparecimento depois dos efeitos secundários, como também no seu término. Lembrem-se que nós somos farmacêuticos não só para instituir os tratamentos, para os continuar, mas também para os suspender.
Então, quando nós temos uma suspensão, porque o doente se estabilizou, porque ele já está há mais de um ano sem sintomatologia e vai ter que parar, nós temos essa obrigação de o acompanhar durante essa paragem, durante esse desmame, por exemplo, no caso das fluoxetinas, para garantir que não haja nenhuma recaída. E eu acho que esse é o nosso grande papel nestes momentos. Sí, portanto, as súas palabras, pronto, llegamos á conclusión de que realmente o acompañamento farmacéutico optimiza os resultados, non é? Pode prevenir as reaccións adversas, as interaccións e mellorar a adesão á terapéutica. Portanto, é máis unha das patoloxías en que podemos facer a diferenza, non é? Unha información adecuada do doente vai sempre ajudar, non é? Porque as dúbidas tamén e as questões que ele posa ter relacionadas con os medicamentos poden ser resolvidas na farmacia e iso sempre vai ajudar, non é? Pronto, então, oye, eu penso que agradecendo máis unha vez a súa presentación e pronto, nestas circunstancias tamén de saúde un bocadiño máis complicadas, non é? Foi pior para vocês, que não ouviram como deve ser. Non, eu penso que en geral, pronto, eu fiz aquela intervención porque houve algunhas mensaxes, mas penso que en geral se percibiu ben e foi moito clara. Obrigadísima pola súa Foi un gosto. Obrigada a todos os colegas que nos acompañaron neste fin de tarde. É difícil, despois dun día de traballo, eu comprendo. As tecnologías nos ayudan, non é? Porque podemos estar en casa e non é un tempo moito excesivo, mas obrigada na mesma por asistir con moita asiduidade a estas sesións que vamos organizando no CIN. Obrigada a todos. Muito obrigada. Boa noite.